Nesse vídeo, a gente vai tratar de um tema especulativo, mas que é bastante intrigante. É a respeito do misterioso 1/137, que se refere à constante de relação entre o campo eletromagnético e o campo gravitacional. Existe um vídeo que foi falando sobre essa relação com o 1/89, que corresponde, no caso, a uma relação da sequência de Fibonacci numa soma, quando você divide 1/89. E nesse caso, a gente vai tentar reproduzir esse termo 1/137. E ele está ligado ao campo eletromagnético. Então, a gente vai apresentar da seguinte maneira: colocando uma equação de congruência representada por 151x congruente com 137 módulo 144, que representa a equação diofantina em 144y mais 151x igual a 137. Daí, a gente vai obter a nossa função axial, que é a que foi apresentada no vídeo. Nessa representação, a gente tem o valor do ciclo menos 1 para x, quando a antena positiva é a mesma do resto. Aplicando isso, a gente consegue encontrar o valor do x generalizado, ou seja, para um k inteiro positivo até ao infinito, a gente coloca a relação de todas as infinitas possibilidades para essa sequência. Então, para esses infinitos loops que a gente vai representar em xk, existe uma faixa Möbius de transformações em um modelo de orbifold, por faixa da linha crítica de Hart. Então, se você tiver essa faixa espectral de Sommerfeld numa região visível e que vai corresponder a essa faixa, que é relacionada com a função zeta de Riemann, a gente vai encontrar uma proporção que se aplica para definir o que a gente chama de aceleração da gravidade da Terra. E isso é que parece bastante estranho. Por quê? Porque aparentemente não tem nada a ver entre esse modelo da faixa espectral de Sommerfeld com a função zeta de Riemann, com aquela linha de faixa crítica associada à prova de Hard, que diz que existem infinitos zeros que estão todos concentrados naquela linha crítica. E essa linha crítica é justamente a expressão que vai dividir essa conexão do campo eletromagnético. Bom, então é fácil a gente verificar que o valor se aproxima da aceleração da gravidade da Terra. Mas por que isso acontece? É uma especulação bastante interessante. E, no caso aqui, eu estou deixando um modelo para quem conseguir entender o significado físico disso, para poder dar uma opinião a respeito. Aqui a gente tem, como eu falei, a representação das equações. Aqui, a gente fazendo uma representação dessa estrutura fina, que é essa 1/137, essa constante de estrutura fina, volto a dizer, ela está relacionada ao espectro visível estudado pelo físico teórico Sommerfeld. E ele aponta que existe uma linha que, quando tem uma resolução maior, ela, na verdade, não é uma linha, ela está entre duas distâncias. Então, aqui está a linha crítica de Hertz, na faixa do que a gente está chamando de função zeta de Riemann. E nesses extremos da faixa estão esse alfa menos, que é uma energia maior, e esse alfa mais, que é uma energia menor, associada naturalmente ao alfa. Então,
Volto a dizer, é uma situação especulativa e eu não tenho ideia do que isso significa do ponto de vista da física e também não do ponto de vista da matemática. É apenas um jogo matemático, uma articulação que mostra uma relação aparentemente desconexa da realidade. Então, fica aí o desafio para quem conseguir entender por que existe essa relação que acaba nos levando a compreender que aquele campo eletromagnético que está associado ao infinitamente pequeno está, de certa forma, ligado de uma forma dual ao seu inverso relacionado com o campo gravitacional. Essa seria a única identificação que eu poderia dar. Enfim, é realmente um mistério. E eu até quis associar esse tipo de relação com o capítulo 17 do Edward Frankl, onde ele tem um título que parece ser bem parecido com o que a gente está querendo colocar aqui. Esse título ele fala de uma conexão oculta e relaciona a física com essa matemática da teoria dos números primos associada à geometria diferencial. E o título do Edward Frankl é Revelando as Ligações Ocultas. Enfim, isso parece ter realmente alguma coisa a ver com o que o Frankl fala no capítulo 17 do livro dele.